Olá a todos, eu sou o Luiz Fernando, sou aluno de pós-doutorado aqui da Unesp São José do Rio Preto, sob a supervisão do professor Paulo Ricardo, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, um dos trabalhos, este em especial com o Lucas Queiroz, que é doutorando do programa, e a gente vai estar falando sobre Lower Bounds for the Cyclist of Centers of Quadratic Three-Dimensional Systems. Para quem tiver interesse em obter mais informações sobre o assunto, o pré-print deste trabalho está no archive com o mesmo nome, então se você quiser você pode estar fazendo o download e encontrando mais informações sobre o trabalho. Bom, qual foi o intuito nosso ao fazer esse trabalho? Qual era o nosso objetivo principal? Era considerar todos os campos quadráticos, ou quase todos os campos quadráticos no R3 conhecidos, que têm um centro na variedade central, e estudar a ciclicidade. Ou seja, ao perturbar este centro, quantos ciclos limites eu consigo obter? Então, devido à complexidade dos cálculos, havia muito pouco trabalho, né, nesse sentido para campos no R3. Então, a nossa intenção foi pegar todos os quadráticos tridimensionais que possuem um centro na variedade central, perturbar e estudar a ciclicidade. Então, esse nosso trabalho é o mais completo até o momento, nesse sentido de estudar o número de ciclos limites que bifurcam ao perturbar um centro na variedade central. A gente faz isso usando, calculando as constantes de Lyapunov, certo? E como resultado, a gente vai estar aqui apresentando para vocês um exemplo no qual é possível obter 12 ciclos limites. E essa é a melhor cota inferior que se conhece até então. No nosso trabalho original, no pré-print, que você pode encontrar no archive, tem a ciclicidade de quase todos os campos conhecidos, o método que a gente usa, mais detalhes, mas devido ao curto tempo, nesse pôster virtual aqui, a gente vai estar apresentando apenas dois exemplos. Então vamos lá, a gente vai estar considerando um sistema da forma 1, certo? Onde P, Q e R são polinômios, não tem termos constantes ou termos lineares, certo? A gente sabe pelo teorema da variedade central que existe uma variedade invariante bidimensional tangente ao plano XY na origem, certo? E quando a gente restringe o nosso sistema 1 a essa variedade, a gente tem um sistema bidimensional, certo? Que possui um centro ou um foco. Então, o que que a gente vai fazer agora? Vai pegar esse sistema e vai estar perturbando com esses parâmetros perturbativos, AJKL, BJKL, CJKL, certo? Que no caso dos campos quadráticos são 14 parâmetros perturbativos. Então, resumidamente, nós vamos estar pegando um sistema da forma 1 aqui. Vamos estar perturbando com essas perturbações que a gente pode estar vendo no sistema 2. Vamos estar calculando as constantes de Lyapunov e estudando quantos ciclos limites a gente pode obter, certo? Para isso, a gente vai estar usando 2 resultados dados pelo Christopher nesse artigo que está na tela, do ano de 2005, que ele nos diz como obter ciclos limites utilizando as constantes de Lyapunov. Então esse teorema A nos diz o seguinte, ó, se você tem n constantes de Lyapunov calculadas, certo? E você pega só a parte linear delas. Se a k primeiras constantes de Lyapunov tem parte linear linearmente independente, então você consegue obter ao menos k ciclos limites. Ou seja, eu consigo obter ciclos limites trabalhando apenas com as partes lineares das constantes de Lyapunov. E o teorema B, ele nos fala como obter ciclos limites trabalhando com as outras partes das constantes de Lyapunov, as partes de ordem 2, de ordem 3, né, as partes que têm polinômios homogêneos. E como esse teorema diz? Ele fala o seguinte, ó, se você tem, por exemplo, k constantes de Lyapunov, no quais você obteve n
ciclos limites, n menor que k. Então você faz uma mudança de variável que elimina as suas a parte linear das constantes de Lyapunov, certo? E aí das constantes n+1 até k, você vai fi você vai ficar com polinômios homogêneos, certo? De ordem maior ou igual que 2. Se existe uma curva no espaço dos parâmetros, tal que as constantes n+1 até k-1 se interceptam transversalmente, se anulam, e a constante LK é distinta de zero, então você consegue obter aí k, n mais k ciclos limites, certo? Então, usando esses 2 resultados, do Christopher, a gente consegue obter os nossos 2 resultados principais dessa apresentação, que é o quê? Considerando o sistema de Hosler, ao perturbar esse sistema, eu consigo 4 ciclos limites. E considerando esse sistema, esse Jark System, ao perturbar esse sistema, eu consigo obter 12 ciclos limites, certo? E como já foi dito, essa cota de 12 ciclos limites é a melhor cota inferior conhecida até o momento para campos quadráticos. Então, vamos à demonstração. A gente sabe que o famoso sistema de Hosler é dado pela equação 4. Esse sistema ele tem um centro na variedade central z igual a zero, certo? A gente vai estar tomando c igual a menos 1, obtendo este sistema aqui. A gente vai estar calculando as constantes de Lyapunov e a gente vai ver que só considerando a parte linear, o ranking das constantes é 3. Então, pelo teorema A do Christopher, a gente consegue obter ao menos 3 ciclos limites. Fazendo uma mudança de variável que nos permita eliminar a parte linear das constantes 4 até 11, e só trabalhar agora com as constantes de ordem 2, a gente consegue obter mais um ciclo limite. Então, o sistema de Hosler ele tem ciclicidade ao menos 4. Além disso, a gente tem evidências numéricas que, na verdade, a ciclicidade desse sistema é ao menos 10. No entanto, a gente ainda está trabalhando, que a gente está tentando dar uma prova analítica para esse sistema de 10 ciclos limites. E, por fim, o nosso sistema JERC, ele foi dado pelo MAD, pelo Pessoa e pelo Haustein, nesse artigo de 2017, certo? E para a gente obtendo os 12 ciclos limites, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai considerar primeiro esses parâmetros B020, B101, B110, B200, C002, C011 igual a zero. A gente toma esses parâmetros perturbativos igual a zero para facilitar os cálculos. Depois a gente calcula as constantes de Lyapunov. E calculando a matriz jacobiana em relação aos parâmetros perturbativos, a gente obtém rank 8. Ou seja, é possível obter ao menos 8 ciclos limites. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte blow-up. Os parâmetros restantes, a gente vai tomar da forma como gama ao quadrado 1, e um parâmetro a gente vai tomar apenas como gama, como vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, o A002, a gente tomou como gama ao quadrado 1, e o C200 apenas como gama. E o que a gente faz agora? A gente faz a expansão de Taylor dessas constantes de Lyapunov agora em função de gama. E assim a gente vai obter o quê? Vai obter 12 constantes de Lyapunov em 11 parâmetros. Então eu vou pegar as 11 primeiras e vou resolver em função das novas variáveis. E vou ver se existe uma solução. No nosso caso aqui, é possível encontrar 2 soluções. A primeira solução, ela além de anular todas as 11 primeiras constantes de Lyapunov, ela anula a 12ª também. Então a gente acredita que esta solução é a solução de centro. Conforme você vai andando, em cima dessa curva no espaço de parâmetros, você vai tendo centro para o seu campo, certo? Já a outra solução, ela anula as 11 primeiras constantes de Lyapunov, mas não anula a 12ª. Além disso, elas se interceptam transversalmente. Então eu posso estar usando o teorema B do Christopher, provando assim que eu consigo obter ao menos 12 ciclos limites, certo? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida,
comentário, crítica, sugestão, você pode estar entrando em contato com a gente vai ter o maior prazer de responder. Obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado do pôster virtual. Obrigado.